O braço de seu Zé lateja há dias. Ele chega na casa de Dona Júlia segurando a parte de cima do ombro, fazendo careta, o boné puído na mão. Isso aqui vai me deixar sem trabalhar, Júlia. Ele reclama, sentando na cadeira de plástico da cozinha. O cheiro de café recém-passado enche a casa simples no interior de Minas. Ventilador de teto rangendo. Rádio velho tocando moda sertaneja baixinho. Roberto, o pai de Lívia, ouve metade da conversa, deitado no sofá da sala, trocando de canal na TV. Lívia escuta tudo encostada no batente da porta, abraçada no seu ursinho de pelúcia. 8 anos, cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, chinelo quase soltando da tira. Ela observa o vizinho com uma mistura de curiosidade e preocupação. Tá doendo muito, tio Zé? Pergunta, aproximando-se devagar. Oh, minha filha, parece que tem um fogo ruim aqui dentro. Ele responde, apertando o braço. A palavra fogo acende algo dentro dela. Lívia sente um formigamento estranho nas palmas das mãos. É uma sensação que aparece às vezes, principalmente quando alguém está triste ou chorando. Mas agora vem forte, como se uma onda quente subisse dos pés até os dedos. Sem pensar muito, ela encosta as 2 mãos no braço de seu Zé. Primeiro ele se assusta. Oh, menina, cuidado aí. Mas em poucos segundos a expressão dele muda. O rosto enrugado suaviza, os ombros relaxam. Uai, que esquisito. Ele murmura fechando os olhos. Tá quente. Mas é um quente bom. Júlia, a mãe, observa em silêncio. Ela está acostumada a ver a filha fazer esse tipo de coisa. Colocar as mãos na cabeça dela quando chega cansada da farmácia, abraçar a avó quando a pressão sobe, tocar na colega de escola que está chorando. E, quase sempre, a pessoa diz a mesma coisa. Esquentou e melhorou um pouco. Roberto da sala solta um comentário sem desviar da TV. Isso é psicológico, Zé. Menina boa assim, a gente até esquece da dor. Seu Zé ri, mas continua com os olhos fechados. A dor, antes aguda, agora parece distante. Ele mexe o braço, testa o movimento. Não sei o que é, não. Só sei que aliviou um tanto bom. Diz, encarando Lívia com um misto de gratidão e espanto. Cê tem a mão quente, menina. Lívia puxa as mãos de volta e olha para as próprias palmas, como se fossem algo estranho. Eu sinto um calorzinho, aqui dentro, ela diz, apontando para o peito. Aí escorre para as mãos quando alguém tá doendo. Júlia engole seco. Não é a primeira vez que escuta isso. Desde bem pequena, Lívia tem essas falas que parecem grandes demais para a idade. Ao mesmo tempo, continua sendo criança. Faz birra para tomar banho, tem medo de trovão, chora quando briga com a melhor amiga. Mas esse calorzinho insiste em aparecer nas horas de dor dos outros. Quando seu Zé vai embora, agradecido, Júlia chama a filha para o quarto. Lívia, vem cá um minutinho com a mamãe. As 2 sentam na cama simples, lençol florido, ventilador de mesa virado para a porta. Filha, quando você põe a mão nas pessoas, você sente isso desde sempre? Lívia pensa um pouco, olhando para a janela. Desde que eu lembro, mãe. É como se alguém falasse assim, vai lá, ajuda ele. Aí minhas mãos esquentam. Às vezes eu fico cansada depois. Júlia sente um arrepio leve. Lembra da própria mãe, a avó de Lívia, benzendo gente com dor de cabeça, fazendo oração baixinho. Mas a filha é só uma criança. E morar em cidade pequena tem um problema. Notícia corre rápido demais. No fim da noite, quando Lívia já está dormindo, ela desabafa com Roberto na sala. Eu tô começando a achar que isso não é só coisa de cabeça, não. Ele suspira, pega o controle, baixa o volume da TV. Júlia, pelo amor de Deus, não começa com essas ideias. A menina é sensível, só isso. Se a gente começar a falar que ela cura os outros, amanhã a rua inteira tá batendo aqui na porta. Ela olha para o corredor, certificando-se de que a filha está longe.
E se não for cura, Rô? E se for, sei lá, uma ajuda que vem de Deus, de algo maior? Roberto se encolhe no sofá, desconfortável com a conversa. Deus ajuda é com médico, remédio, exame. A gente não pode colocar responsabilidade nas costas dessa menina, não. Lá no quarto, sem ouvir as palavras dos pais, Lívia dorme profundamente. Nas mãos pequenas, ainda existe um restinho de calor, como uma brasa que nunca apaga completamente. Ela sonha que está num lugar claro, sem paredes, sem teto, só uma luz suave em volta. Vozes que ela não vê, mas sente, sussurram. Um dia, você vai entender que não são as suas mãos, menina. É o amor passando por elas. Lívia sorri no sonho, sem compreender direito. E a noite segue, silenciosa, carregando o mistério que acaba de começar a inquietar aquela família simples do interior de Minas. Nas semanas seguintes, o calorzinho, nas mãos de Lívia, começa a aparecer com mais frequência. Primeiro, com coisas pequenas. Na escola, uma colega volta chorando do recreio, joelho ralado depois de cair na quadra. A professora pega o kit de primeiros socorros, limpa o machucado, coloca um curativo. Lívia observa de longe, inquieta. Quando a colega senta ao lado dela, ainda fungando, Lívia pergunta baixinho: "Tá ardendo muito?" "Tá." A menina responde, tentando ser forte. Lívia respira fundo e, quase como um reflexo, encosta a mão ao redor do curativo, sem apertar. O calor vem de novo, intenso, mas não dói. É como se as mãos fossem duas bolsas de água morna, suaves. "Tá diferente", a colega comenta, surpresa. Parece que parou de arder. A professora, que passa entre as carteiras, percebe a cena. Fica observando alguns segundos, sem interromper. Ao fim da aula, chama Lívia para conversar. "Lívia, a tia viu você ajudando a coleguinha. Você sempre faz isso?" Ela dá de ombros. "Quando eu sinto o calor nas mãos, faço. Se eu não faço, parece que fica preso aqui", ela diz, apontando para o peito. A professora, acostumada a lidar com todo tipo de criança, não ri, não ironiza. Apenas registra mentalmente e comenta depois com Júlia, na porta da escola. "Sua filha é muito empática, dona Júlia. Pode ser uma sensibilidade grande, mas talvez seja bom alguém conversar com ela com mais calma." Júlia sente o coração apertar. No mesmo dia à noite, a avó de Lívia passa lá em casa, levando um bolo simples e um terço na mão. "Essa menina puxa pra minha veia, eu sempre falei." A avó brinca, passando a mão no cabelo da neta. "Eu rezava pras pessoas. Elas diziam que sentiam um calor do bem. Às vezes Deus escolhe uma mãozinha para trabalhar mais de perto." Roberto revira os olhos discretamente, mas respeita a sogra. "Mãe, a senhora também acha que a Lívia tem dom?" Júlia pergunta, com receio da palavra. A avó se senta à mesa, o olhar sereno. "Eu acho que ela tem um coração muito aberto. Agora, dom, mediunidade, seja lá o nome, isso precisa de cuidado. E de médico junto, sempre." É aí que Júlia decide marcar uma consulta com doutora Helena, a pediatra do posto de saúde. Não fala nada de dom ao telefone, só diz que a filha anda muito sensível e que queria conversar. No consultório simples, parede com desenhos de crianças, brinquedos num canto, doutora. Helena escuta tudo. Os relatos do vizinho, da escola, da avó, do calorzinho nas mãos. "E você, Lívia? Como se sente quando isso acontece?" Pergunta a médica, olhando nos olhos dela. "Cansada às vezes, mas também feliz. É como quando a senhora dá remédio e a pessoa melhora", responde a menina. Helena faz algumas perguntas básicas de saúde, checa reflexos, pressão, faz uma conversa leve para ver se há sinais de ansiedade, distúrbios de sono, coisas assim. "Dona Júlia", ela diz por fim, "do ponto de vista médico, sua filha está bem. Não vejo nada que indique doença física ou algo grave. O que percebo é uma sensibilidade emocional muito grande. Crianças assim às vezes somatizam as dores dos outros.
É importante não colocar nas costas dela a obrigação de curar ninguém. Júlia balança a cabeça concordando, mas com o coração dividido. A senhora não acredita que possa ter algo espiritual? Helena pensa um pouco antes de responder. Eu não posso afirmar nem negar. Como médica, meu papel é cuidar da parte física e emocional. Mas como pessoa, eu respeito que exista muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente entende. Se isso é um dom espiritual ou não, o importante é a forma como vocês vão lidar, com responsabilidade, sem substituir tratamento, sem deixar a menina se sentir culpada quando alguém não melhorar. Na volta para casa, dentro do ônibus lotado, Júlia observa a filha pela janela, distraída, desenhando coraçõezinhos no vidro embaçado. Roberto ainda não sabe da consulta, e ela já imagina o que vai ouvir. Quando finalmente conta, à noite, ele reage como esperado. Então quer dizer que até a médica já tá falando de dom? Ele resmunga. Não, Rô. Ela foi bem clara. Falou de responsabilidade, de cuidado emocional. Disse pra gente não alimentar isso como se a Lívia fosse milagreira. Mas também não tratou como loucura. Roberto passa a mão no rosto, cansado depois de um dia inteiro de estrada. Eu só tenho medo de ver essa menina crescer, achando que é responsável pela dor de todo mundo. E se um dia alguém piora depois dela pôr a mão? Vão botar culpa nela. Lívia, que fingia brincar na sala, escuta parte da conversa. Um nó se forma na garganta. Em silêncio, ela olha para as próprias mãos mais uma vez. Naquela noite, antes de dormir, ela sussurra. Se tiver alguém me ouvindo aí em cima, me ajuda a ajudar sem machucar ninguém. E pela primeira vez, o calor nas mãos vem acompanhado de uma sensação diferente. Uma paz profunda, como se uma resposta silenciosa a abraçasse por dentro. O tempo passa. E a história das mãos quentes começa a escapar do círculo familiar, apesar dos esforços. Basta um comentário inocente do seu Zé na padaria, outro da avó na fila do posto, e logo metade do bairro já ouviu alguma versão. Júlia tenta cortar o assunto sempre que pode. Gente, pelo amor de Deus, é criança ainda. Não vamos exagerar. Ela não é santa nem milagreira. Mas em cidade pequena tudo ganha tom de lenda. Uma tarde, bateram à porta. Era Dona Marta, vizinha da rua de baixo. Olhos cansados, lenço na cabeça. Júlia já sabia que ela fazia tratamento de uma doença séria há meses, indo e vindo de ambulância para a cidade maior. Me desculpa vir assim, Júlia. Ela começa, a voz embargada. Mas eu precisava pedir uma coisa. Lívia aparece no corredor. Sente imediatamente um peso diferente no ar. O calor nas mãos começa antes mesmo de chegar perto. Entra, Marta. Júlia diz preocupada. Quer água, café? Água tá bom. Ela responde, sentando devagar. Depois de alguns segundos de silêncio constrangido, Dona Marta olha direto para Lívia. Falaram pra mim que essa menina tem um dom. Que quando ela põe a mão, a dor melhora. Eu sei que parece bobagem, mas eu tô cansada, Júlia. Não quero largar médico, remédio, nada disso. Só queria um alívio. Um pouquinho de paz. Ela diz com lágrimas nos olhos. Júlia sente o coração disparar. Roberto, que tinha acabado de chegar do trabalho, ouve do corredor e entra na sala. Dona Marta, a gente tem um carinho enorme pela senhora. Mas a Lívia é uma criança. Ela não sabe o que faz. Isso pode ser só consolo, carinho. E se for, já tá bom. Marta o interrompe, com um sorriso triste. Às vezes um carinho vale mais que muito remédio. Eu não tô pedindo pra ela me curar, moço. Tô pedindo pra ela segurar minha mão um pouquinho. O silêncio pesa. Todos olham para Lívia. A menina sente um misto de medo, responsabilidade e compaixão. Ela respira fundo. Pai, se eu não fizer, o calor fica prendendo aqui. Ela diz tocando o peito. Eu posso só tentar fazer carinho? Roberto fecha os olhos por um instante, lutando por dentro. Lembra das palavras da pediatra.
não colocar a obrigação de curar nos ombros da filha. Lembra também do olhar cansado de Dona Marta. Tá, ele diz devagar. Mas é só carinho. E a gente deixa claro. A senhora continua seguindo tudo que o médico mandar, combinado? Combinado, ela responde aliviada. Lívia se senta ao lado de Marta no sofá. As mãos pequenas procuram as mãos magras da vizinha, marcadas por veias saltadas e peles de hospital. Quando os dedos se tocam, o calor vem como nunca. É diferente de tudo que ela já sentiu. Não é só nas mãos. Uma corrente morna começa no peito, desce pelos braços, passa para as palmas e parece envolver Marta inteira. A sala parece ficar mais silenciosa, como se o som da TV ao fundo se afastasse. Dona Marta fecha os olhos, respira fundo. Uma lágrima escorre, mas o rosto não é de dor, é de alívio. Que coisa bonita! Ela sussurra. Parece que alguém me abraçou por dentro. Júlia observa com os olhos marejados. Roberto está encostado na parede, braços cruzados, sem saber se acredita ou não no que vê, mas comovido. Lívia, por sua vez, sente uma presença diferente. É como se, atrás dela, houvesse pessoas que ela não enxerga, mas percebe. Vozes suaves, sem palavras, apenas emoções. Por um instante, uma frase clara surge em sua mente, como se alguém falasse dentro dela. Você não é a cura. Você é o abraço. A menina engole em seco, sem saber de onde veio aquele pensamento, mas ele faz sentido. Depois de alguns minutos, ela solta devagar as mãos de Dona Marta. O calor diminui, dá lugar a um cansaço enorme, mas também a uma serenidade que ela nunca tinha sentido. Como você tá, Marta? Júlia pergunta. Eu ainda tô doente, né? Ela responde com honestidade. A gente sabe. Mas a dor parece que abaixou uns 2 tons. E aqui dentro, ela põe a mão no peito. A aflição deu uma trégua. Isso pra mim já é milagre suficiente. Roberto, que sempre fugiu de palavras como milagre, não discute. Algo nele se afrouxa. Ele percebe que talvez o que o assusta não é a possibilidade do dom existir, mas a falta de controle sobre ele. Naquela noite, depois que Dona Marta vai embora, Júlia senta com a filha na cama. Filha, você entendeu o que aconteceu hoje? Lívia pensa, olhando para as mãos. Eu só senti que... Não era só eu. Tinha gente me ajudando, mas eu não via. E eu ouvi uma coisa aqui dentro, que eu sou o abraço, não a cura. Júlia desmancha em lágrimas silenciosas. Abraça a filha com força. Então vamos fazer assim, ela diz. Sempre que acontecer, a gente vai lembrar disso. Você não é responsável pelo que acontece com a doença de ninguém. Você só empresta as mãos, combinado? Roberto aparece na porta, olhando as duas. Ele suspira fundo. Eu ainda tenho um pé atrás com esse negócio, admite. Mas hoje eu vi uma mulher desesperada sair daqui mais em paz. E isso eu não tenho como negar. Pela primeira vez, a família não está em lados opostos. Estão juntos, tentando entender um fenômeno que não cabe em rótulos simples. Os dias seguintes trazem uma nova rotina silenciosa para a casa de Lívia. Não é fila na porta, não é romaria, porque Júlia e Roberto fazem questão de não espalhar a história. Mas, inevitavelmente, algumas pessoas chegam ali em momentos de aperto. Uma vizinha com crise de ansiedade, um senhor que perdeu o sono depois da morte da esposa, um adolescente com medo de uma cirurgia simples. Em todos os casos, a regra é clara. Antes de qualquer coisa, tem médico? Tá fazendo o tratamento direitinho? Júlia pergunta. Só depois disso, se a pessoa quiser, Lívia senta, segura as mãos, fica em silêncio. Às vezes o calor vem forte, às vezes quase não vem. Em alguns dias, ela diz que está cansada demais e os pais respeitam. A pediatra, doutora Helena, continua acompanhando à distância. De vez em quando, Júlia passa no posto só para contar como andam as coisas, sem nomes, sem detalhes que exponham ninguém. O que eu vejo, comenta Helena certa vez,
É uma família tentando colocar limites. Isso é importante. Se esse fenômeno é espiritual, psicológico ou os dois, o mais bonito é ver que vocês não fizeram disso um show, mas uma forma de acolher. No bairro, aos poucos, o tom das conversas muda. Em vez de falarem de menina milagreira, muitos passam a comentar da menina que faz carinho e escuta sem julgar. É como se o dom, seja lá qual for, fosse menos sobre algo espetacular e mais sobre presença verdadeira. Dona Marta, a vizinha em tratamento, não melhora de um dia para o outro. Ela segue indo ao hospital, fazendo exames, tendo dias bons e ruins. Mas, sempre que volta da cidade, passa primeiro na casa de Lívia. Hoje foi pesado, menina. Ela diz, sentando na cozinha. Mas quando eu lembro daquela sensação que tive aqui, eu aguento mais um pouco. Lívia segura sua mão e o calor aparece de novo. Dessa vez mais suave. É como acender uma vela num quarto escuro. Não resolve tudo, mas muda a forma como se enxerga o que está ali. Roberto, com o passar do tempo, deixa o ceticismo agressivo de lado. Continua questionador, continua pé no chão, mas aprende a valorizar o que acontece diante dos olhos. Numa noite tranquila, sentado na varanda com a filha, ele desabafa. Sabe, Lívia, eu ainda não sei explicar esse negócio das suas mãos, mas eu percebi que quando você ajuda alguém, a casa fica mais leve. Até eu fico mais calmo. Talvez isso já seja um tipo de cura também. Ela sorri, encostando a cabeça no ombro dele. A professora diz que às vezes a gente cura só de ouvir. Eu só coloco o calor junto. Responde, simples. A avó segue rezando, agradecendo em silêncio. Ela entende que cada geração recebe um jeito diferente de lidar com o invisível. No tempo dela, eram terços e benzimentos. No de Lívia, são mãos quentes e conversas profundas. Com o tempo, a própria menina aprende a dizer não. Quando está muito cansada, quando sente que o calor não vem, ela avisa. Hoje eu só posso te dar um abraço, tudo bem? E, curiosamente, muitas pessoas dizem que esse abraço também ajuda. Num domingo de tarde, enquanto o sol se esconde atrás dos morros, Lívia senta na cama e pega um caderno. Começa a escrever com letra infantil. Não sou médica. Não sou santa. Sou só uma menina com mãos que às vezes esquentam quando o coração do outro dói. Me disseram que eu não sou a cura. Eu sou o abraço. E talvez seja isso que a gente mais precisa. Abraços que vêm de um lugar que a gente não vê, mas sente. Ela fecha o caderno, olha pela janela o bairro simples, as luzes se acendendo uma a uma, como pequenas estrelas grudadas na terra. A brisa da tarde entra leve, trazendo cheiro de café e som distante de crianças brincando na rua. Lívia passa os dedos pelas próprias mãos, agora frias, e pensa em tudo o que viveu nos últimos meses. Os olhares de medo, os de gratidão, os de dúvida. E em silêncio faz um pedido. Que eu nunca esqueça que ninguém cura ninguém sozinho. Que eu só empresto as mãos. E o resto é com algo maior. A sensação de paz que vem depois não é barulhenta. Não tem luz forte nem efeito especial. É só um aquecimento suave no peito. Como se o mesmo abraço que ela oferece para os outros por um momento também envolvesse a ela. Talvez o maior dom de cura que alguém possa ter não seja mudar o destino de outra pessoa, mas mudar a forma como essa pessoa se sente enquanto atravessa a própria dor.